eu sempre fui uma pessoa que eu estudei bastante. Eu considero até que eu não tive uma criação tão saudável. Amo os meus pais, acho que eles me deram todo o suporte possível, mas uma das coisas que eu, olhando para trás, que eu vejo que eu poderia ter me tornado uma pessoa melhor, seria o fato de ter não focado tão nos estudos e ter tido um tempo maior para mim. Eu sempre quis fazer medicina, aliás, eu sempre quis fazer um curso voltado para a área da saúde porque eu sabia que eu queria cuidar das pessoas. Mas eu acho que isso me custou muito, muito mesmo, de algumas coisas que eu me privei bastante da minha vida por conta dos estudos. Então, eu acho, na verdade, que essa jornada, ela custa muito caro, muito caro para algumas pessoas, como custou para mim. E se a gente pudesse lidar de uma maneira mais saudável, de que os estudos realmente são muito importantes, mas que também a gente pudesse olhar para dentro de si. E eu acredito que muitas vezes, por ser um vestibular muito difícil, muito concorrido, que é muito prezado pela sociedade devido o salário em si e tudo mais, o prestígio, acaba sendo uma coisa que as pessoas focam muito, né? E de algumas formas pode se tornar até uma doença. Eu não queria fazer medicina inicialmente. Eu gostava no colégio de matemática, física. Aí eu queria fazer engenharia mecânica. Eu fazia robótica também no colégio, aí não tinha nada a ver, assim. Mas meu pai é médico e a minha mãe não... Ela queria que eu fizesse medicina, mas também não era aquela coisa, fui obrigada. Não, não foi assim. Eu também não tinha certeza se eu realmente queria engenharia. Aí eu pensei que ia ser mais fácil eu passar logo na coisa que fosse mais difícil e se eu não gostasse, mudar para uma que a nota era menor. Do que o contrário, se eu entrasse na engenharia que a nota é menor para passar, para depois eu ter que estudar para passar no vestibular de medicina. Aí eu decidi por esse motivo, foi assim bem pragmático mesmo. Como eu sou do interior, e do interior bem distante da capital, onde as coisas eram bem difíceis, eu meio que no ensino fundamental eu não tinha muita... Eu queria fazer medicina, claro, era um sonho, mas era uma coisa muito distante da minha realidade. Então, eu só fui pensar mesmo em fazer medicina, que eu poderia ter alguma chance, mesmo que fosse mínima, quando eu saí da minha cidade que eu fui para outra. Uma cidade mais desenvolvida, ainda no interior, que era Crateús, mas que eu poderia ter um suporte maior com relação aos estudos, ao ensino, né? Como era uma coisa diferente para mim, já que eu estava em outra cidade, os meus pais tinham que, de alguma forma, me dar um suporte maior com relação a aluguel de casa, comida, tudo mais, eu me sentia muito responsável por dar o meu melhor, por poder fazer aquele todo esforço que meus pais estavam fazendo para que eu estivesse lá, fosse realmente uma coisa que estaria valendo a pena, entendeu? Então, eles me cobravam e eu também me cobrava. Então, era como se fosse não, era uma cobrança em dobro, né? E a partir do momento que você foi aprovado no vestibular, que foi iniciar de fato um curso, né? Você enxerga algum tipo de pressão da sua família, alguma idealização dela? Com certeza, até hoje. É uma das coisas que eu reluto um pouco, porque na minha família eu fui o primeiro a conseguir um diploma de uma faculdade, né? E, e logo de medicina. Então, meio que os meus familiares me colocam um patamar mais elevado entre todos os outros primos. Por exemplo, a minha avó, os meus avós, eles sempre falam muito bem de mim. E algumas vezes meio que fica chato por conta que os meus primos, eles ficam mais, digamos assim, numa posição mais inferior. E isso chateia um pouco porque realmente eu sei que, além de eu ter estudado, eu acredito também que eu tive alguma certa sorte, porque eu acredito que sim, não acredito que tenha sido só por conta dos estudos. Eu acho que tem uma força maior que me fez fazer medicina. A minha mãe, por exemplo, todo exame ela quer me mostrar
e alguém tá doente, ela vai me falar e quer que eu diga e converse com as pessoas, enfim, tratam você diferente. E todo canto que eu chego, a minha mãe fala, minha filha faz medicina na UFC. E o nome dela é Leila. O nosso meio tem muita pressão com relação a ganhar bons salários. Tipo, desde esse tempo que eu me formei, eu sempre gostei de trabalhar na atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde, ela é como se fosse a medicina fosse em castas, talvez ela fosse a mais, a menos valorizada, digamos assim. Então, por isso é a que recebe menos, digamos. Então, eu teria que, além de trabalhar na atenção primária à saúde, eu teria que dar vários plantões durante a semana. E eu realmente estou numa fase da minha vida que eu não estou ligando muito para isso. O salário que eu recebo é um salário muito bom, dá para eu sobreviver, comprar as coisas, viajar, ter a minha vida independente dos meus pais. Mas o que eu percebo é que as pessoas ainda têm muito essa tendência de que associar a medicina ao dinheiro. E mesmo que eu esteja ganhando um valor bom, às vezes ainda fico, mas tu poderia ganhar mais. Mas eles não veem um custo que isso pode ter. Eu tenho amigos que trabalham na atenção primária à saúde, mas dão vários plantões ao longo da semana e eu não vejo que isso seja saudável. Então, eu estou numa fase da vida mais de prezar pela minha saúde do que em relação ao dinheiro. Atualmente, eu estou muito satisfeito, graças a Deus. Eu não sempre trabalhei aqui em Fortaleza, eu venho de outra prefeitura do interior e lá a gente era muito... Não era nem que fosse muito cobrado, na verdade, mas a gente tinha muito pouco recurso. Tínhamos pouco recurso e se tornava uma jornada... Eram 40 horas semanais no posto, mas o desgaste era muito maior. E aqui em Fortaleza eu percebo que eu tenho a parte do estudo associado ao trabalho. Porque esse trabalho que eu estou atualmente é também um trabalho de pós-graduação em atenção primária à saúde. Então eu passo 32 horas semanais no posto e 8 horas de estudo, de educação permanente. Então acaba sendo uma coisa enriquecedora e ao mesmo tempo boa com relação à experiência de trabalho. Então atualmente eu estou satisfeito. Nesse posto de saúde que eu estou atualmente, eu entrei há 1 mês e pouquinho, então eu não tenho um contato tão grande com o pessoal das outras equipes. Mas as pessoas que eu tenho convivido durante esse período que eu estou no posto, não só relacionado à medicina, como os outros médicos, ou então as enfermeiras, até o pessoal mesmo da coordenação do posto. Eu tenho conversado com alguns deles e eu vejo que é uma coisa não relacionada somente à medicina em si, mas também as profissões que estão ao redor da medicina, que dão suporte. Tipo, a minha coordenadora do posto, ela falou que estava esses dias muito cansada, porque é uma cobrança muito grande em cima dela, para que ela tenha essa cobrança em cima da gente. Então, meio que, para esse pessoal que está todo em volta da medicina ajudando a gente, acaba também sendo um fator estressor muito grande. E eu tenho percebido realmente que até mesmo a atenção primária à saúde chega um momento da vida da gente onde acaba sendo uma coisa tão repetitiva muitas vezes e tão estressante no sentido de que a gente é muito cobrado, a gente é muito... você tem que resolver esse problema para mim, ou então você tem que me ajudar, você tem que resolver o meu problema. Isso muitas vezes, na atenção primária à saúde, ela é mais evidente porque a gente está em contato direto com o paciente, dentro do território da comunidade. Então, o meu paciente, eu conheço ele, se eu ficar 1 ano no território, ele vai passar 1 ano comigo. E eu vou ver ele, 1 vez ao mês, 2 vezes ao mês. Então, acaba que isso pode, muitas vezes, gerar um estresse muito grande. Que tipo de visão você acha que seus pacientes têm
visão que eles têm sobre você, assim? Que tipo de visão você acha que eles têm, assim, do médico? Não só de você, mas do profissional médico. Eu percebo duas coisas. Ou o paciente ele gosta muito do médico, ou ele odeia. E isso devido a algumas coisas que já aconteceram no passado, de ser maltratado durante a consulta e tudo mais, e eu realmente entendo. Porque como eu vim do interior, eu também já passei por esse tipo de situação com a minha classe mesmo. Mas, assim, como eu te disse, eu vejo dois perfis. Ou o paciente ele gosta muito do médico, ou então ele odeia. E também o que eu posso perceber é que eles fazem muita diferença com relação a eu vou tratar o médico bem porque ele pode me dar o que eu quero. Já a parte dos enfermeiros e dos técnicos, eles meio que são mais desafiadores, são mais arrogantes algumas vezes. Até, por exemplo, quando eu estou na demanda espontânea e ele passa geralmente primeiro pela triagem com a enfermeira. Algumas vezes ele é mais arrogante no início e quando passa para mim não, é outra pessoa. Então o que eu percebo é que o paciente ele também pode fazer essa diferença de comportamento entre os dois atendimentos. Que tipo de experiência você tem com hospital? Assim? Era um plantão semanal, dia de quinta-feira à noite, assim, 12 horas, né? De quinta para sexta. E também na faculdade a gente tem ambulatório, a gente atende as pessoas já. Pelo menos lá na faculdade, é desde o S5, a gente vai para as consultas, atende as pessoas, vê algumas cirurgias, não tanto, mas tem. E na UFC o hospital é do lado, né? Faz parte do complexo do campus, né? Durante o internato da faculdade, que são os 2 últimos anos que são só de estágio, né? Eu já passei a maior parte do internato dentro dos hospitais e também nas entradas, né? Nas urgências e emergências. Você lembra, assim, de algum dia que você acha que foi muito estressante, assim, além do que, como eu posso dizer, um dia atipicamente estressante? Foi durante as minhas férias. Na faculdade a gente tem eletivos durante as férias. E em um desses eletivos eu escolhi fazer na área de mastologia. E durante esse período que eu tive no ambulatório, veio uma paciente que ela já tinha tido um câncer de mama há algum tempo. E ela estava sentindo alguns outros sintomas que eu não me lembro agora. Mas aí foram pedidos alguns exames, tomografia do abdômen. E durante a consulta foi visto que ela estava já com metástase no fígado. Eu me lembro que nesse dia foi muito chocante para mim, porque assim que ela recebeu a notícia, ela chorou bastante. Ela estava com a filha, uma filha maior e outra filha menorzinha de idade. E ela começou a chorar bastante e eu me percebi muito vulnerável naquela situação de não poder ajudar ela de alguma forma. E meio que acabou com todo o meu período de férias, porque eu não conseguia mais tirar a imagem dela da minha cabeça, chorando, sem que eu pudesse fazer nada por ela. Eu tive um paciente mês passado que ele tinha tido um câncer de bexiga e de próstata. Aí ele tinha tirado a bexiga e a próstata, porque era um câncer muito invasivo. Aí ele urinava por uma urostomia, que é uma bolsinha que fica aqui. Aí eu não tinha entendido, porque tava nas evoluções lá do pessoal da enfermagem, tava como se ele urinasse normal, pela uretra mesmo. Aí eu não sei se eles estavam contabilizando da bolsinha e eu entendi que era normal pela uretra. Aí eu sei que eu achava que ele ainda tinha, de alguma forma, urinava normal. Aí ele foi precisar fazer um antibiótico, que ele pegou uma infecção gravíssima, urinária. Aí queriam fazer o antibiótico intravesical, que é dentro da bexiga, ou seja, passaria pela sonda, uma sonda uretral, e entra lá na bexiga e coloca o antibiótico lá dentro, em vez de tomar ou fazer na veia, enfim. Aí eu, beleza, vamos fazer, só que assim, ele não tem bexiga. Aí eu fui passar isso na visita, que a gente chama, que é a reunião com o chefe do serviço. Aí ele, quem é o interno do seu fulano? Eu, sou eu.
o seu fulano tem tantos anos, não sei o quê, teve um câncer de bexiga, tirou a bexiga, agora ele está com infecção urinária, e a gente vai fazer polimixina, que era um antibiótico lá, intravesical. Aí o chefe, mas como assim? Ele não tem bexiga, como assim? Aí eu, não, mas ele ainda urina. Ele ainda urina. Ele, como assim não urina? Se ele não tem bexiga, não tem como passar. Aí eu fiquei assim, tipo, isso tinha sido passado vários dias já, que eu tava com esse paciente, eu não tinha me tocado disso, porque também ninguém me explicou, não me toquei, eu não conhecia essa cirurgia que ele tinha feito, porque tinha lá, procedimento tal, o nome do procedimento, que era um nome, um epônimo, que a gente chama, que é o nome de uma pessoa, assim, não tinha, ele fez isso e aquilo, não, era o procedimento X. Aí eu não conhecia, eu não sabia, aí eu falei isso, aí ele ficou tipo assim, que absurdo, assim, eu tô falando isso, enfim, aí eu fui no meio de todo mundo, aí eu fiquei com muita vontade de chorar, porque isso, inclusive, teve um prejuízo para o paciente, porque atrasou um pouco o início do antibiótico, o que é importante. Assim, atrasou algumas horas, mas é importante isso, é significativo. E aí eu fiquei muito mal e pedi licença e saí e fui chorar. Você já pensou em desistir da carreira? Já pensei sim. Assim, é muito frustrante algumas vezes quando você não consegue aliviar, de certa forma, o sofrimento. E algumas vezes você toma o sofrimento para si. E, assim, isso acaba muitas vezes prejudicando. Foi até um dos fatores que me levou a desenvolver depressão e hoje fazer tratamento, fazer acompanhamento com terapia e tudo mais. E é isso. Eu pensei algumas vezes, sim, em desistir, mas quando eu colocava na balança com relação aos fatores positivos e negativos, eu pude ver que eu fazia o que eu fazia porque eu amava. Então, o benefício que eu ia ter com a minha profissão em poder proporcionar às outras pessoas um atendimento melhor, ou então poder ajudar de alguma forma com relação não só à doença, mas em outros fatores de, como eu posso dizer, outros fatores com relação mesmo à família, à sociedade. Eu percebi que era mais importante para mim do que só a parte negativa do meu trabalho. Já pensei em desistir várias vezes, em vários momentos da faculdade. No primeiro semestre, no segundo talvez um pouco menos. Eu lembro que no quarto eu pensei muito, eu cheguei a pesquisar outros cursos mesmo. E agora no começo do internato isso foi o pior de todos. Aí eu pensei de verdade, eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Não dá pra ser assim. Mas agora eu já tô bem mais adaptada e eu estou conseguindo lidar melhor. E agora eu estou satisfeita. No começo do internato foi muito difícil, porque foi um baque muito grande e eu fiquei pensando em procurar outra coisa para fazer, e, enfim, pesquisando outras coisas, porque, meu Deus, é isso, tipo, vai ser assim o resto da vida. E tem gente que fala, ah, não, é assim mesmo, na minha época era muito pior. Ou então, não, não pode, não dá mesmo para fazer exercício, porque é assim mesmo. Ou, enfim, tem que trabalhar mesmo, chegar em casa tarde e estudar mesmo muito. Enfim, tipo, não é assim. Mas tem que ter um equilíbrio, tem que ter a responsabilidade, que é muito grande, e tem que estudar mesmo, e é muito mesmo, mas tem que cuidar de si também, sabe? E às vezes as pessoas falam como se isso não fosse importante. E aí todo mundo engorda, e não faz mais exercício, e às vezes não consegue manter um relacionamento, não vê os amigos, não vê a família, e aí como é que você vai estar disposto para trabalhar, escutar as outras pessoas, vai ficar achando tudo muito chato
enfim, não vai conseguir ter empatia. Você conhece alguém que já tentou suicídio? Não conheço, assim, pessoalmente, mas tem um caso lá na faculdade de um menino que é um semestre na minha frente, é da turma dos meus veteranos, mas eu não conhecia ele. Mas ele foi, assim, muito pesado, um clima muito pesado para todo mundo, mesmo eu que não conhecia, e todo mundo se solidarizou, né, com a situação. Eu estava no segundo semestre e eu acho que ele estava no terceiro, se eu não me engano. E eu não sei que contexto da situação, eu não conhecia ele, Ave Maria, não tenho como falar, porque eu realmente nunca tinha dado nem oi para ele. Eu não sei se teve a ver realmente com a faculdade, o que ele estava passando. Que eu conheça que tenha tido ideação suicida, não conheço ninguém do meu meio. Mas, pelo que eu pude perceber depois que eu iniciei o tratamento, que eu passei a falar para as pessoas que eu estava sendo acompanhado, que eu estava fazendo o tratamento, vieram outras pessoas dizer que também que estavam fazendo há algum tempo, que eu não sabia. Tipo, o marido de uma amiga minha, que eu nunca pensei, estava fazendo também já um tratamento há algum tempo. A minha amiga, que também é médica, que trabalha no meu posto, também está fazendo. Então, meio que é uma coisa que é comum, realmente, no meu meio. Eu mesmo não tive ideação suicida, mas eu tinha muita ideia de morte, digamos assim, no sentido de que eu poderia estar melhor se não vivesse na situação que eu estava. Esse discurso de que tem que se sacrificar mesmo e que não tem que dormir, e que não pode fazer exercício e que não pode ter a sua vida e sua saúde mental e se colocar em primeiro lugar, tem que acabar.